Esse lugar já foi saqueado e incendiado. Já foi sanatório e presídio político. Uma ilha tropical amada por europeus, alguns israelenses, um brasileiro, os outros eu não descobri a nacionalidade. Berço de uma facção criminosa. Poucos lugares são tão brasileiros quanto a Ilha Grande. É de final da Libertadores. Mas o que eu procuro aqui está longe dos grupos de turistas. São as baías com águas calmas. Que piscina, meu brother. O pico de onde se vê o Rio de Janeiro. Dá pra ver a Pedra da Gávea. A praia mais conhecida do sudeste brasileiro. A cor dessa água, o tamanho dessa praia. É pra lá que nós vamos. Tem saguis aqui. Um pé de jaca ali. Completamente mal sinalizado. Nossa, né? O cara abriu pra mim. Uma cor linda. Que Ilha Grande é nossa. Angra dos Reis, litoral sul fluminense, cidade histórica, bem movimentada e também com uma vida marítima bem intensa, né? Um monte de barco, uma baía aqui, enfim. Eu tô aqui para ir para Ilha Grande, que faz parte de Angra, mas não é aqui. Nós vamos pegar uma barca daqui a pouco. Eu preciso falar um pouco sobre como conseguir pegar essa barca, porque tem umas pegadinhas aqui, tá ligado? Você anda aqui na orla, na parte mais bonita, mais chamativa, muita gente oferece passeio, só que a barca pública, que é muito mais barata, fica escondida no lugar sem sinalização. Cheguei às 11 da manhã em Angra e a barca sairia só às 3 da tarde. Aproveitei para andar um pouco pelo centro histórico. Angra dos Reis tem uma longa história. Era habitada pelos povos tamoio. Então, Gonçalo Coelho foi o primeiro português a passar por aqui em 1502, no Dia dos Reis Magos, daí o nome. Hoje ela possui um movimentado comércio nas casas coloniais. O turismo é um dos braços da economia. Vamos lá, saindo do estacionamento aqui. Viajar para Ilha Grande me deu uma aula de Brasil. O objetivo era pegar a barca pública, que é muito mais barata do que as lanchas de transporte privado. Mas cadê ela? Chegando aqui não tem nenhuma sinalização, nada. Você só chega lá e todo mundo começa a oferecer passeios. Nem na página da empresa, não explica direito. Precisei ir na página do Google. Só depois que eu fui na página do Google que eu descobri que é aqui. Está escrito Porto de Angra dos Reis, um portão entreaberto. Muito maluco, né, cara? E é isso, graças a essa foto, completamente mal sinalizado. Uma pena, mas é que é o mais barato, R$20,50. Chegou aqui que eu saio o QR Code? O trajeto vai por águas razoavelmente protegidas pela Ilha Grande. Nesse dia não tinha vento, então foi ainda mais tranquilo. O território de Angra dos Reis se distribui num litoral recortado por pontas e enseadas. São pequenas planícies abaixo de encostas, quase sempre bem íngremes. Mais pro fim da viagem, dá pra ver a cidade vizinha, Mangaratiba. A viagem durou um pouco menos de 2 horas. O destino era a Vila de Abraão. Sabia que a ilha ia estar bem movimentada, mas não sabia que ia estar tão movimentada assim. Ainda não acabaram as aulas, e é sexta-feira. Imagina o final de semana como é que não fica, né? Mas tem uma vibe bem legal aqui. Eu acho que você leva a loja.
Na primeira noite, teve uma chuva passageira em Ilha Grande. Mas nos 2 dias seguintes, a previsão do tempo era ótima. Bom dia, isso aí, estamos na Vila do Abraão, que é a principal vila aqui de Ilha Grande. Cheguei numa sexta e vou ficar até segunda-feira. A ideia é fazer uma trilha hoje, sábado, e outra no domingo. As trilhas são bem práticas, eu vou falar sobre elas, mas agora vamos achar um pãozinho para comer. É você que já chegou atrasada? Valeu. Não era o que eu pedi, tudo bem. A proximidade com o Rio de Janeiro fez da Ilha Grande um ponto de parada de navegações. Com o extermínio dos tamoio, alguns europeus se estabeleceram aqui, inclusive no Abraão, onde tinha uma usina de açúcar. Ela também foi usada como entreposto no contrabando de escravos africanos e era visada por piratas, como o inglês Thomas Cavendish, que atacou a ilha em 1591. Então, essa Vila do Abraão é um lugar bem movimentado, nem é altíssima temporada, novembro, mas enfim, aqui é o Rio, né, cara? Aqui, galera, todo mundo vem conhecer. Tem muito europeu, israelense também. Ó, hoje o tempo mudou completamente, cara. E a previsão é de um final de semana assim, tá? Aqui a gente tá olhando pro continente. Lá no fundo a Serra do Mar. Mangaratiba, aqui na frente. Não dá pra ver, mas pro lado de lá é o Rio e Angra, de onde a gente veio lá pra esquerda. A Ilha Grande faz parte de Angra. Muitos barcos aqui, galera traz os turistas. Ela é uma ilha relativamente pequena. E as trilhas, elas são muito acessíveis. Hoje nós vamos subir o morro, porque amanhã a temperatura vai aumentar um pouquinho. E ele tá ali, ó, o Pico do Papagaio. Então agora são quase 8 horas, eu vou esperar para subir às 10. E aí, enquanto o sol estiver chegando a pino, a gente vai estar embaixo da floresta. Aí lá em cima a gente chega umas 2 horas e o sol vai caindo. Ó, tô sozinho no quarto agora, finalmente. Aqui tem alguns israelenses, um brasileiro e os outros eu não descobri a nacionalidade. Teve um problema aqui porque eu reservei pelo Booking e aí me colocou num quarto e aí o quarto tava cheio. Aí ele me trouxe pra cá, pra essa cama, só que não tem a escada. Aí pra subir eu tô fazendo meio que um malabarismo aqui. Agora 10h30, vambora. O Pico do Papagaio tá ali coberto por nuvens. Mas daqui a pouco elas vão embora. Pro Pico do Papagaio a gente pega essa estradinha que ela vai cruzar lá pra praia de Dois Rios. Vamos estar fazendo trilha de montanha no tempo quente, não é o que eu mais gosto. Já dei uma bela caminhada pela estrada, mais de 1 quilômetro, e já ganhamos uma boa altitude. Estamos em 100 e pouco, 140 eu acho. Trilha mesmo? Essa aqui. E a estrada segue até Dois Rios. Diminuiu a distância, que inicialmente era de 5, agora cai para 4 km mais ou menos, e também a altitude que a gente vai ganhar. O cume tem 900 e pouco, estamos em 100, 100. Então a gente vai subir 850 metros aproximadamente. Vambora! Legal, hein? Desde Santa Catarina, encontrei araponga em várias trilhas perto do litoral. Agora 200 e poucos metros de altitude. Trilha isso aqui, cara. Interessante falar da vegetação, né?
a galera praticava agricultura. Anos depois é que foram criadas unidades de conservação aqui. Tem um parque estadual, tem uma reserva também. Daí a mata tá se recuperando, mas tá bem recuperada, tá bem interessante. Às vezes o terreno fica mais plano. A trilha tá bem seca, ainda bem. Normalmente nessa época do ano, cara, tá sempre úmida. Essa rocha meio molhada aqui, ó, tem a corda. Agora parece que vai começar a subir mesmo. Estamos em 300 metros ainda. Vamos pra cima. Seiscentos e poucos metros, meio-dia, 40. O ar tá uma delícia. 30 graus lá embaixo, previsão hoje 29. Mas aqui, debaixo das árvores. Então aí, cheguei nesse pedregulho aqui. Que lado que é? Vê se meu tracklog diz. Subindo, passar à direita da rocha gigante. É o que o cidadão falou aqui, vamos ver se é isso. Sempre me parece que a trilha segue pra lá, né? Ah, as coisas não são o que parecem, ó. Aqui, ó. Certeza, cara, estranho. Ah, olha só. É isso mesmo. Vambora. Eu tô gostando bastante da trilha. O ar, meu amigo. Cara, agora deve estar uns 20 graus. Inacreditável. Como tá gostoso, assim. Agora a gente já tá em 750 metros, mais ou menos. Quase 800. Tem um marcadorzinho aqui. E aí o tracklog diz: esquerda topo, direita base. O que acontece? Vai ter uma rocha grande aqui. A gente vai contornar ela para escalar. E aqui à direita deve ser uma parte mais embaixo. Então nosso caminho é à esquerda. Aqui, ó, indicativo pro topo. Aqui é meio confuso, ó. Parece ali. É isso mesmo, ó. Olha só quem tá aqui do nosso lado. É um grande pedação de rocha. Aparentemente tem um caminho por aqui, um por baixo também. Vou passar aqui no meio. Massa, né? Tem marca de pegada. A galera vem por aqui mesmo. Vamos lá, contornar ali. Subir essa pedra. O bastão já pode ficar pra cá. Olha só. Meu velho, dá uma olhada só nessa vista, cara. Isso aqui é um cenário novo, Pico do Papagaio, aqui em Ilha Grande.
muita coisa que eu tô vendo aqui, muita coisa nova pra mim. Angra dos Reis a gente não consegue ver, ela tá mais naquela direção. Aqui, naquela enseada ali, Jacuecanga. Tem um terminal da Petrobras ali, da Transpetro também. Ali a praia de Conceição do Jacareí, onde também dá para pegar barco aqui para Ilha Grande. E a Serra do Mar, dominando a paisagem, inclusive com as nuvens. Olha só como essa parada dela atuar como uma barreira contra a umidade. Ali é a cidade de Mangaratiba. Aqui é a Vila do Abraão, onde a gente estava. Vamos subindo por aqui. Ali é a praia de Lopes Mendes. Nosso objetivo de amanhã. E ali é a praia de Dois Rios. Aquela estrada que a gente pegou, ela vai sair de Abraão e vai até Dois Rios. Muitos navios aqui, ó, petroleiros, claro, indo pro terminal. Ali é a Marambaia. Restinga da Marambaia é o final da cidade do Rio. O extremo do extremo oeste. Tem várias coisas legais que a gente está vendo ali do Rio. O Parque Estadual da Pedra Branca, onde tem um pontinho mais alto, que é onde fica o ponto mais alto da cidade do Rio. E mais aqui à direita, se a gente ampliar bem a imagem, dá para ver a Pedra da Gávea. Muito massa. Eu também não imaginava que dava para ver o rio tão de perto. Aqui de cima, outra surpresa. Pegamos um dia maravilhoso. Tapetão verde. Legal, ó. A ilha é bem preservada. Em vez de fazer da ilha um lugar preservado e aproveitável, o Estado brasileiro usou esse território para confinar aqueles que eram considerados indesejáveis. Primeiro foi o Lazareto, um hospital para imigrantes doentes fazerem escala. Depois vieram 2 prisões, que abrigaram homicidas, traficantes e presos políticos. Nos anos 70, esse intercâmbio deu origem à Falange Vermelha, que virou a facção Comando Vermelho. O presídio Cândido Mendes foi desativado em 1994 e suas ruínas ainda podem ser visitadas lá na vila de Dois Rios. Está acontecendo uma coisa muito curiosa aqui. Vários pássaros, eles estão meio que agitados. Ó, aqui embaixo. Ah, é que tem um monte de formiga. Tem um monte de formiga ali, daí eles estão... É verdade. Você vê, ele foi ali, pum, meteu o bico, pegou uma formiga e estão comendo. Tanto que não tô nem aí pra mim. Normalmente pássaro não quer nem saber de humano, né? Café da tarde. Aí, primeira aventura então concluída com sucesso. Era dia de final da Copa Libertadores da América, o maior torneio sul-americano de futebol. A comunidade torceu em peso para o Flamengo, time do Rio. Tava até difícil de andar pela rua. Assisti ao jogo num boteco. Deu Flamengo. Enquanto isso, na pousada, dormir foi mais difícil que subir a montanha.
tô começando um pouquinho mais cedo, perto das 10. A gente vai pro canto direito da Vila do Abraão e vamos fazer uma caminhada de aproximadamente 7 km passando por 3 praias, sendo a primeira delas a Enseada de Palmas, todas ali pro lado leste da ilha. Hoje o tempo tá muito parecido com ontem. Aqui bem no finalzinho da praia começa esse caminhozinho. Aqui é a praia da Júlia, a trilha é aqui, vambora. A gente vai subir 200 metros, ontem já subimos 900, tem um cansaço nas pernas, né? Tem bastante pássaro aqui, né? Legal isso. Interessante com uma paisagem diferente. Agora a gente tá numa floresta de terras baixas. O dia também tá mais úmido, que dá essa impressão também, mas... Olha, um pé de jaca ali. Acabei de passar a Cumeira, ponto mais alto. Agora a gente vai descendo esses 200 metros até voltar para o nível do mar. Quem abriu essa trilha fez um caminho bom, porque ela vai pegando uma declividade baixa. Então não é muito cansativa não. Então vamos lá, as pernas estão aguentando legal. É assim que se desce, ó. Quando seu joelho já está reclamando. É chato, mas é o jeito. Olha aí. Caralho, hein? Só que eu não vou me banhar nessa aqui não, tá? Vamos seguir, que eu quero mergulhar aqui no fim da tarde. Só vou ver se eu acho um coco aqui. Aí, pra melhorar, o cara abriu pra mim. Agora a gente vai em direção à Praia do Mangue. Opa. Mas a trilha começa aqui e eu quase caí. Aqui que é o problema, né? Tem que pular. Então é isso aí, ó. Vamos lá, vamos passar reto também dessa daqui, pra direto pra Lopes Mendes. Vários avisos aqui. É uma praia perigosa, pelo que eu andei lendo. A umidade tá pegando na lente. E aqui também já era do Parque Estadual da Ilha Grande, ou de Ilha Grande, eu leio das duas formas. Última subidinha, descemos em direção a Lopes Mendes. Vambora! Então, daí o que aconteceu? Até agora a trilha estava sempre mais vazia, mas é que muita gente pega o transporte até ali a Praia do Pouso, que é a última ali do lado da Praia do Mangue, e daí agora tem um monte de gente na trilha. Que é só para ir para Lopes Mendes. Ó, tem saguis aqui. Tem uns
sei aqui, mas normalmente eles são uma espécie que foi introduzida erroneamente, fora do ambiente deles. E não se deve alimentá-los, isso é muito importante, tá? Senão eles perdem, não vão mais atrás de comida, perdem todos os hábitos naturais deles, o instinto e tal. Vamos lá, estamos chegando, ó. Das mais bonitas do Brasil. E é mesmo, viu, cara? Olha a cor dessa água, o tamanho dessa praia. A praia de Lopes Mendes está sempre nos rankings das mais bonitas do Brasil. Ela já foi habitada, mas hoje os 3 quilômetros de faixa de areia são protegidos pelo Parque Estadual da Ilha Grande. As amendoeiras ocupam boa parte da restinga e dão sombra natural. O nome é uma homenagem a um padre que esteve por aqui nos anos 20. Mas é bem bonita, né, cara? Porque ela é grande e abraçada por esses morros. Então é isso, vamos dar um mergulho comedido, porque tá cheio de bandeira vermelha aqui. Aí a água tá na temperatura ideal, nem quente, nem gelada. Vambora! Velho, essas águas são incrivelmente cristalinas. Eu acho que eu nunca vi uma praia que fosse tão fácil de ver o fundo aqui, ó. Inacreditável. É isso, 2 e pouco, eu tô tranquilo pro retorno, né? Lembrei das 7 praias de Ubatuba, uma trilha similar. Eu quis voltar de barco, mas ela era maior e tava muito mais quente. Tô a fim de parar e comer no meio do caminho. Então vamos lá, mais 7 km agora de retorno para completar a nossa aventura aqui em Ilha Grande. Então, aqui no Mangue, tem um restaurante mais gourmetzinho lá, esse aqui é mais simplesinho. Eu pedi um prato executivo, R$60. Os preços não são, mas enfim, a gente tá no meio do nada, né? Vai ser mais caro mesmo. E o legal dessa trilha é isso, dá pra comer, ver a vista aqui da praia e tal. Obrigado. Tranquilidade, meu amigo. Finalmente eu consegui encontrar um esquilinho aqui da Mata Atlântica. Eu já vi eles várias vezes em trilha, inclusive, mas sempre que eu vi eles já saíam correndo. Dessa vez ele ficou parado. Quando eu peguei o celular, daí ele subiu. Mas ele não deu a menor bola pra mim, tá ali, ó. Comendo, né? Mas é curioso, assim, né? Uma espécie que eu não sei qual é. A gente associa muito à América do Norte, Estados Unidos. E tem um daqui também. Tchau, parceiro! Aí! Aí, de volta a Palmas.
Olha essa água, cara. Tá uma piscina. Vamos dar um mergulhinho aqui também? Que piscina, meu brother. Isso aí. Vila de Abraão, quase 6 horas, trilha concluída, fim de tarde. Só relaxar. Só tá vindo a barca ali, ela tá com atraso. Agora 9h55, era para sair às 10. O carro, ele tá lá e até meio-dia para não dar outra diária, tá? A viagem leva 1 hora e pouquinho. Eu tenho que chegar lá antes do meio-dia, né? Vamos ver. A barca chegou um pouco antes das 10, mas o embarque não é uma operação rápida. Primeiro tem o desembarque. E muita gente aproveitou a segunda de manhã e trouxe mantimentos para os restaurantes e pousadas da ilha. Ou mesmo eletrodomésticos. Vamos lá, 10h17. Tchau, Ilha Grande. Um prazer. Vamos ver o que vem pela frente. Agora sim, hein? Qual o primeiro aqui? Esse aqui? Aham. Então tá, andei um pouquinho aqui pra parar e falar um pouquinho dessa trilha. Cara, que aventura legal, né? E ela é bem interessante, ela é pequena e cheia de trilhas, então é fácil de explorar. Eu considerei ir pra uma cachoeira também, chamada Cachoeira da Feiticeira, mas ia ficar muito pesado. Importante, tá? No pico, para fazer a trilha depois das 5 da tarde, ver o sol se pôr ou o sol nascendo, é obrigatório a contratação de um condutor, tá? A trilha do Pico do Papagaio, para quem costuma subir morro, é a mesma coisa, assim. Agora, se você é aquela pessoa que vai pra praia e não tá acostumado, ali vai ser bem difícil, tá? Porque é uma subida muito intensa. E é preciso estar atento, porque normalmente ela está muito úmida. A trilha para Lopes Mendes, o legal é que você tem infraestrutura no meio da trilha, né? Então, foi a primeira vez que eu fiz uma trilha tão longa e no meio do caminho parei num restaurante. Durante a semana, não sei se os restaurantes estariam abertos, tá? Que era num domingo, também tem essa. Você também pode voltar de escuna. Se você cansou, em qualquer uma das praias você pode pegar eles. Agora também vai ter conforme a demanda. Segunda, terça-feira talvez não tenha. Na descrição vão estar as informações complementares, informações sobre o acesso, os horários da balsa. Se você quiser ser membro do canal, a gente troca várias ideias e eu faço vídeos exclusivos de casa, contando como foi minhas aventuras. Era isso. E até a próxima aventura no Sul Fluminense e na Serra da Bocaina. Tchau, parceiro. Tem um monte de formiga, um pé de jaca. Tem saguis aqui. Já explorei praias e montanhas dessa região do Brasil, mas tem uma coisa que tá faltando. E aqui perto ficam algumas das cachoeiras mais incríveis de toda a Mata Atlântica. No próximo episódio vamos voltar para a Serra da Bocaina, para a Trilha do Ouro.